E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Professor Andreas na área. Tô aqui pra resolver contigo a prova da UEPG 2025, tá? Prova de 2024 para 2025, é a prova de verão. E esta prova é a vocacionada, aquelas 15 questões, prova enorme, gigantesca, bastante coisa pra fazer. Vamos lá, se ajeita na cadeira, se aprua, pega uma água e vem comigo. Olha só, vamos resolver essa questão aqui, começando pela 31, que fala o seguinte: as lentes são dispositivos ópticos com ampla aplicação tanto na oftalmologia como em instrumentos ópticos como telescópios, microscópios, luneta e outros. Em relação às lentes, assinale o for correto. Já te falo que a UEPG você conhece, né? Extremamente conteudista. Meu, vem muita coisa nessa prova aí e a gente vai conversar sobre cada uma delas, tá? Número 1. Uma lente divergente produz de um objeto real uma imagem sempre virtual, direito menor. Exatamente, sempre me divirto, né? Me divirto. Lente divergente, espelho convexo, meu povo, é sempre menor, direito virtual. Então esse número 1 está correta, tá? A número 2. Uma lente divergente é justaposta a outra convergente. Os módulos das suas distâncias focais são respectivamente 20 e 10. Portanto, a convergência da associação em dioptrias será igual a 15. Ei, quando você justapõe, assim, quando você coloca duas lentes justapostas, a vergência equivalente, vamos dizer assim, é a soma das vergências, tá bom? Nesse caso seria a subtração, porque uma é divergente, outra é convergente, mas não é a média, como tá aqui de 20 e 10, daí fica 15, sacou? Não, isso aqui tá errado, então. Então é a soma das vergências. Isso aí muita gente poderia não lembrar, porque é extremamente detalhezinho, né? Lá do final do conteúdo de óptica. Então, difícil essa 2 aí, mas é a soma, não é a média, tá bom? 4. Em um projetor de slides, a distância entre a tela e a lente é de 4 metros. Tá, a distância entre a tela e a lente, ou seja, é a distância da imagem, fechou? E a imagem projetada é ampliada 50 vezes. Portanto, a distância focal da lente é maior que 8 centímetros. Vamos pensar um pouquinho? Quando ele fala assim, ó, a imagem é projetada, tá? Imagem projetada quer dizer que ela é real, tá? E quando ele fala que a imagem é ampliada 50 vezes, então ele já me deu uma ampliação. A ampliação vale 50, e se a imagem é real, é invertida, então vale menos 50. A ampliação vale menos 50. E aí, ele quer a distância focal, né? Eu posso achar a distância focal aqui, ó, A igual a F sobre F menos P. Posso achar por aqui, porém, eu não tenho o meu P ainda, porque, ó, em um projetor de slides, a distância entre a tela e a lente, no caso, a distância entre a tela e a lente é o P', sacou? Então eu vou descobrir o meu P através do A e do P', e daí eu coloco aqui e descubro o foco e vejo se é maior, menor que 8 e por aí vai, tá? Como que eu descubro o P? A igual a menos P' sobre P, né? O A vale menos 50, o menos P' é menos 4 no caso, né? Menos 4, e o P eu quero saber. Passei pra lá, passei pra cá. Ficou P igual a menos 4 sobre menos 50. Menos com menos corta fora. Aí fica 4 sobre 50, que é 2 sobre 25, né? 2 dividido por 25. 2 dividido por 25 dá 0,08. Então P é igual a 0,08 metros, né? Metros, cuidado, porque aqui tá em metros, né? Só que aqui tá em centímetros, sacou? Então, a gente vai descobrir lá o nosso foco em metros, mas depois a gente coloca para centímetros. Beleza. Vou colocar aqui já, ó. Dá 8 centímetros, né? Então, já coloca aqui, fica tudo em centímetros. Então, A igual a menos 50, o F eu quero saber, F eu quero saber, e o P vale 8 centímetros. Passei para lá multiplicando, fica menos 50F, lembrando, multiplica os dois, né? Menos 50F mais 50 vezes 8, 50 vezes 8. Vai dar 400, mais 400 igual a F, certo? Passo 50 para lá, fica 400 igual a 51, porque o 50 passa positivo, né? Fica F igual a 400 divididos por 51. E isso aqui dá 7, qualquer coisa, ó, 7,84. E ele fala que a distância focal, em centímetros, né? A distância focal é maior que 8, não, é menor que 8, sacou? Então essa aqui tá errada, falsa também. Beleza? A 8. Uma lente delgada biconvexa, cuidado, lente delgada biconvexa de índice de refração 4 tem raios de curvatura igual a 50 e 20. A lente é imersa num líquido de índice de refração igual a 2. A vergência dessa lente será igual a 7D. Então, isso aqui é aquela fórmula dos construtores de lente, a equação de Rayleigh que você tem que usar, né? Então, a vergência, que é o que ele pede, é igual a N da lente sobre N do meio
menos 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Só que aqui você tem que tomar muito cuidado, meu povo, muito cuidado. Primeiro, olha só, N da lente ele me deu, né? A lente é imersa no líquido de refração é igual a 2. E ele falou que o índice de refração da lente é 4, né? Então 4 sobre 2 menos 1, fechou? Só que o R, os R's tem que ter muito cuidado e um detalhe, para você descobrir a divergência, tem que estar tudo em metros. Tem que estar tudo em metros. Ai, que eu dou... Tem que estar tudo em metros, então cuidado com isso aqui. Tá, ele fala que os raios de curvatura é igual a 50. Se as duas são convexas, então os dois raios são positivos, tá bom? Então o raio de curvatura é 50 centímetros e 20. Então colocando fica 0,5. Então fica 1 sobre 0,5 mais 1 sobre 0,2. Fechou? Agora fazer a continha, vergência igual a 4 dividido por 2 dá 2 menos 1 dá 1. Vezes 1 sobre 0,5 dá 2. Mais 1 sobre 0,2, 1 dividido por 0,2 vai dar 5. 2 mais 5 dá 7, 7 vezes 1 dá 7. Então 7 dioptrias bem certinho, ó. Só que, de novo, achei complicadinho porque muita gente, eu acho que esquece esse centímetro aí, sacou? Porque todas as questões de lentes, espelhos, cara, todas as questões vêm tudo centímetro, só que chega na vergência, tem que colocar em metros. Caramba. Enfim, esse aqui tá certo, tá bom? Tá bem certinho. E a 16, os nomes das lentes representadas a seguir são na ordem que estão desenhadas. Bicôncava, perfeito, ó, duas faces côncava, bicôncava. Essa aqui é côncavo-convexa, perfeito também, côncavo-convexa. Essa é borda fina e todas as bordas finas terminam com convexa, né? Biconvexa, plano-convexa, côncavo-convexa, certo? E essa aqui é plano-côncavo, então tá perfeitinho. 1, 8 e 16 soma 25, é essa a primeira questão aí, fechou? Tudo bem? Então, nada demais de errado nessa questão aí. Tava tudo bem certinho, embora tenha, eu considero uma questão que não é simples não de resolver. Tá, vamos para essa aqui. Outra questão que não é simples, tá? A prova da EPG já começou com duas questões pancadarias, que é essa aqui, ó. Um movimento é dito periódico quando em intervalos de tempos iguais e sucessivos repete suas características cinemáticas. A respeito dos movimentos periódicos, a sinal for correta. Olha só. Todo movimento circular uniforme é acelerado. Isso é clássica demais, né? Clássica demais, sim. Ele é acelerado. Professor, mas não é uniforme? Sim. Essa palavra uniforme, ela significa que o valor da velocidade é constante. No MCU tem aceleração, que é a aceleração centrípeta, sacou? Então, a gente fala que é um movimento acelerado. Então, esse aqui é muito clássico. A 1 tá correta. A 2. O movimento harmônico simples, olha só essa 2, que sacanagem, meu. O movimento harmônico simples, MHS, é um exemplo de movimento periódico. Legal. A equação da elongação do MHS é essa aqui, ó. A cosseno de ômega t mais θ zero. Perfeito, tá bem certinho essa equação. Da velocidade vale. Tá certinho também essa equação, muito bonitinha. Logo, a expressão para a velocidade em função da elongação. Ele quer a velocidade em função da elongação. Vale aquilo lá. Prof. E agora, José? Então, ou você decora essa equação da velocidade em função da elongação, ou você chega na equação. Como acho muito difícil uma pessoa decorar essa equação, não sei. Enfim. Vamos tentar chegar nessa equação e ver se dá isso aqui, tá? Então, como que eu vou fazer? Olha só. Eu quero a velocidade em função de... Eu quero juntar essas duas equações, tá? E eu tenho um seno e um cosseno. Quando você olha um seno e um cosseno, a primeira coisa que você lembra, eu tenho certeza disso, é a identidade lá da matemática, certo? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem que dar igual a 1. E é isso que vai fazer aqui. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o cosseno de um lado, ó. Cosseno de ômega t mais θ zero vai ser igual, passei esse a pra lá, sacou? Ficou x sobre a. Tá, então esse aqui é x sobre a. E o outro, que é o seno aqui, ó, seno de ômega vezes t mais θ zero é igual a quem? É igual, eu passo pra lá, o a e o ômega fica v, a vezes o ômega embaixo. Fechou? E daí tem o sinalzinho de menos aqui, ó. Sinalzinho de menos aqui. Beleza. E eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem que dar 1. Então o que eu vou fazer, ó? Menos v a vezes ômega ao quadrado, ó. Seno ao quadrado, sacou? Mais ao quadrado tem que dar igual a 1. E vou desenvolver isso aí. Vai ficar assim, ó. V ao quadrado, a ao quadrado, ômega ao quadrado, mais x ao quadrado sobre a ao quadrado. Isso é igual a 1. E eu vou isolar esse v aqui, porque eu quero v em função desse x aí, certo?
Vou isolar esse V. O que eu vou fazer? Vou passar para o outro lado, ó. V ao quadrado ômega ao quadrado é igual a 1 menos x quadrado sobre a quadrado. Perfeito? E vou passar esse cara multiplicando, ó, para isolar, né? V ao quadrado é igual ao... Só que ele multiplica os dois, se liga. A ao quadrado vezes ômega ao quadrado menos a ao quadrado vezes ômega ao quadrado vezes x quadrado sobre a ao quadrado. Cortei. Daí fica a ao quadrado, ômega ao quadrado, x quadrado. Vou colocar o ômega em evidência. Vai ficar ômega ao quadrado. Ah, só que aqui já dá pra ver que tá errado, tá? Que essa alternativa tá errada, porque aqui é sinal de mais, ó. Aqui dentro da raiz é sinal de mais, e aqui ficou sinal de menos, sacou? Mas até chegar aí, ou você decorava a equação, e daí você matava já direto, ou você chegava, ou você não fazia, né? Enfim, pulava. Também, pode ser. Beleza. Daí aqui, só terminando, fica a ao quadrado, e do outro lado fica ômega, fica x quadrado, né? X quadrado. E daí passo como raiz, fica v igual a ômega, raiz de a ao quadrado menos x quadrado. Beleza? Então esse aqui tá errado, que ele tem um mais. Então essa 2 está falsa, no caso. A 4. A finalidade do acoplamento de polias por meio de uma correia é fazer com que suas velocidades lineares sejam iguais. Correia, né? Perfeito. Logo, podemos dizer que nessa situação, o raio e a frequência de cada polia são grandezas diretamente proporcionais. Gente, isso aqui era só pensar um pouquinho. Porque, ó, se você tem ligado para uma correia, se liga, isso aqui, ó, raio A, raio B. E eu te pergunto assim, pergunta simples, olha só. Vamos supor que esse cara é o dobro desse pequenininho. Então, o cara aqui é o dobro pequenininho. Ou seja, enquanto esse maior dá uma volta, o pequenininho dá quantas voltas? Todo mundo me responde isso quando eu pergunto, sacou? Dá 2 voltas. O pequenininho dá 2 voltas. Então, o cara que tem menor raio tem maior frequência, sacou? Ele tem que girar mais para acompanhar o outro. Então essa aqui tá errado, tá falso. Não são diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais, sacou? Beleza. A 8. Um móvel... Essa aqui tá bem estranha, tá? Deixa eu te falar. Olha só. Um móvel percorre uma trajetória circular com velocidade angular constante igual a 3. Beleza. Se a velocidade angular aumentar para 5, a velocidade tangencial aumentará para 50. Tá, era quanto para aumentar para 50? Não sei também. E então podemos afirmar que o raio da trajetória vale 25. Tá, não compromete. Estar escrito estranho não compromete, tá? Porque eu posso fazer V igual a ômega vezes R, já que a velocidade angular aumentou para 5 radianos por segundo e a velocidade foi para 50, eu já posso calcular esse raio. Lembrando que está em centímetros, tá? Então esse raio é de 10 centímetros. Fechou? Por que eu acho que tá estranho? Porque aquele começo não tem nada a ver. Pô, a velocidade angular é 3, aumentou para 5, a velocidade foi para 50. Eu não preciso desse 3, sacou? Enfim. Isso aqui tá falsa, porque não é 25, é 10. E 16, um sistema massa-mola executa um movimento harmônico simples. Beleza. Então, na elongação máxima, a energia cinética do sistema é nula. Perfeito. Perfeito. Tá certinho. Por que tá certinho? Porque ele faz assim, ó. Parou. Daí ele vai. Parou de novo. Parou. Então ele para nas extremidades. Quando tá o máximo esticado, ele para. Quando tá o máximo comprimido, ele para. Certo? Então essa aqui, se ele para, a energia cinética é nula. Então, perfeito. Então, a soma dá 17. Nessa aqui, a 1 e a 16 estão corretas. Perfeito? Vamos lá para o próximo. Então, essa aqui, na verdade, a difícil foi a 2. A 2 foi a complicada, porque o resto não. E a 2, então, olha só. A 2, como era mais complicadinha, provavelmente você não iria marcar. Tá, mas aí você acerta a questão. Se não marca, né? Daí você acerta a questão. Então, essa aí era difícil por causa da 2, mas ficou fácil porque a 2 tá falsa. Ah, boa, né? Vamos lá, vamos pro próximo. A próxima é a 33. Tá, o termo fluido é aplicado indistintamente para líquidos e gases. A hidrostática, o órgão da física, analisa o comportamento dos fluidos em equilíbrio. Neste âmbito, assinale que for correto. 1. As equações dimensionais de massa específica e do peso específico são blá blá blá, blá 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 blá. Tá, vamos lá, vamos fazer. Análise dimensional, né? Massa específica é a mesma fórmula de densidade, vamos dizer assim, massa sobre volume, certo? Massa específica no SI, vou colocar a massa é quilograma, volume é metro cúbico, ou seja, é uma unidade de massa qualquer vezes, sobre uma unidade de comprimento qualquer elevado ao cubo, no caso. Então é M vezes L a menos 3. Perfeito, ó, a primeira tá perfeito. Mas ele também pede o peso específico.
Tá, e o peso específico é o quê, professor? Daí você pensa, né? Tá, se a massa específica é massa sobre volume, peso específico deve ser peso sobre volume, certo? Então, peso específico vai ser o peso sobre o volume, que é uma força, que é Newton, sobre metro cúbico, que é, colocando em unidades mais bonitinhas no SI, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é Newton, certo? Massa vezes aceleração, sobre metro cúbico. Deixa eu só organizar isso aqui. Esta bagunça, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, repetir a primeira fração, multipliquei pelo inverso da segunda, ó, 1 sobre metro cúbico. Aqui, ó, metro cúbico com, aqui fica 2, né? Aqui embaixo, sacou? Então, cortei 1 metro com um dos m's aqui, fica m ao quadrado, no caso. Aí, generalizando agora, é 1 unidade de massa sobre 1 unidade de tempo ao quadrado, vezes 1 unidade de comprimento ao quadrado, que é m vezes l a menos 2 vezes t a menos 2. É isso que ele fala? É exatamente isso que ele fala, então essa aqui tá bem certinho. A número 1 dessa 33 está bem certinho, beleza? Vamos lá, para 2. Essa 2 aqui tem um erro crasso, tem que ser anulado isso aí. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, um cubo de 5 centímetros de aresta é constituído por um metal de densidade igual a 10. 10 o quê, cristão? Me fale. 10 gramas por centímetro cúbico, 10 quilogramas por metro cúbico, 10 pounds por milímetro cúbico é o quê? Não sei, então não tem como fazer Jesus. Enfim, mas vamos supor, só por brincadeira aqui, só porque a gente está revisando, vamos supor que seja gramas por centímetro cúbico, fechou? Essa é a unidade da densidade lá. Ele quer saber, ó, a pressão que o cubo exerce sobre o plano horizontal em que uma de suas faces está apoiada vale 5.000 Pascal. Beleza, pressão é igual a força sobre área. A área, eu sei, né? Que é 5 vezes 5, já que é um cubo, né? 5 vezes 5 dá 25. 25 centímetros quadrados, só que eu tenho que transformar para metro quadrado. Então é 25 vezes 10 a menos 4, tá bom? No SI bonitinho. E a força que esse cubo faz é o peso dele. Então eu vou descobrir a massa dele, ó. Densidade igual a massa sobre volume. A densidade é 10 gramas por centímetro cúbico, vamos supor, né? A massa eu quero saber. E o volume é 5 vezes 5 vezes 5. É 5 ao cubo, né? Que vale 125. Então 125. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125, né? 125 vezes 10, 125 centímetros cúbicos. Então é 125 vezes 10 a menos 6, sacou? Não, vou deixar em centímetro mesmo. Deixa, esquece 10 a menos 6. Por quê? Porque a densidade estaria em gramas por centímetro cúbico. Aí fica elas por elas, no caso. Dá 1.250. Então a massa daria 1.250 gramas. Centímetro cúbico divide com centímetro cúbico. Fica só gramas, no caso. Que é a mesma coisa que 1,25 quilos. Então, o peso seria 12,5 newtons. Então, coloca aqui, ó, 12,5 newtons. Logo, a pressão, cuidado para não confundir esse P com esse P, a gente usa a mesma letra, sim. Nós somos estranhos. Enfim, 12,5 divididos por 25 dá 0,5, né? E esse 10 a menos 4 vai lá para cima, 10 a quarta. E isso aqui dá 5.000. 5.000 Pascal. Então, estaria certo essa aqui. Porém, questão tem que ser anulada. Tem que ser anulada essa questão aqui. Mas estaria certo, tá bom? Beleza. Vamos ver as outras, né? Se 2 líquidos não miscíveis forem colocados em um tubo em U, aberto nas duas extremidades, as alturas alcançadas por esses líquidos, contadas a partir da separação desse líquido, serão diretamente proporcionais às massas específicas dos líquidos. As alturas serão diretamente proporcionais à massa específica. Então, vaso comunicante, né? Você pode decorar a equação de novo. Ou você pode chegar na equação. Então, imagina que eu tenho 2 líquidos aqui, ó. Então, eu tenho esse líquido azulzinho e tenho o líquido amarelinho. Olha só, o líquido amarelinho aqui, ó. E esse líquido amarelinho vai até aqui, ó. Vamos supor, vai até aqui. Como que eu resolvo essa questão aí de vaso comunicante? Coloco um pontinho aqui, chama de 1. Coloco um pontinho do outro lado, chama de 2. E faz pressão 1 igual a pressão 2. Quem que faz a pressão no ponto 1? Ó, aqui tem a altura de líquido 1, aqui tem a altura de líquido 2, tá? Quem que faz pressão no ponto 1? É pressão atmosférica mais a pressão daquele líquido 1 lá, do líquido 1. E quem que faz pressão no ponto 2? Pressão atmosférica mais pressão do líquido 2. Então você poderia decorar a forma, tá? Se você quiser, sei lá.
mas eu chego, né? Nela é mais confiável, né? Pressão do líquido 1 é densidade, ou massa específica do líquido 1, vezes gravidade, vezes altura 1. Mi2G, altura 2. G com G cai fora. Daí fica Mi1H1 igual a Mi2H2. Fixa aqui, ó. E aqui dá pra ver o seguinte, pô, se o Mi for maior, a altura dele vai ser menor, sacou? Então essa aqui tá errado, tá falso. Não é diretamente proporcional, não. É inversamente proporcional. E a 8, pressão é sinônimo de força. Aonde? Me diz. Não, né? Pressão e força são duas coisas diferentes, né? E 16, o nível de água no reservatório fica a 12,5 metros do fundo. Legal. Assim, a pressão efetiva no fundo será tanto maior quanto menor for a área do fundo do reservatório. E essa aqui, nossa, velho, essa aqui eu acho que teve muita gente que errou isso aqui, mas, cara, não pode. Não pode. A pressão num fluido não depende da área. Depende só da altura, velho. Pressão num fluido é densidade do fluido vezes gravidade vezes altura, sacou? Questões teóricas, a fórmula tá ali pra te dar uma base massa. Essa aqui tá falsa, mas eu sei que muita gente erra isso aí. Então essa aqui é 3 com ressalvas, porque eu acho que tem que ser anulado. Fechou? Beleza, vamos pra próxima. Que ele não me deu a unidade ali da densidade. Vamos pra próxima. Questão de cinemática, olha só. O lançamento de um corpo pode ocorrer na vertical, na horizontal ou obliquamente. Essa aqui tem um problema. Essa questão tem outro problema. Vamos lá. O movimento dos corpos nos lançamentos é analisado pela parte da física chamada cinemática. Em relação aos movimentos dos corpos, assinado que for correto, use G igual a 10. Vamos lá. O movimento retilíneo-uniforme, MRU, sempre é progressivo. Nada a ver, né? Pode ser retrógrado também, ele pode estar indo para trás, né? Porra! Não, se ele falar assim, o MRU de um foguete, ó. Sacou a piadinha? Foguete não tem ré. Ah! Não, né? Não, isso tá errado. Então isso aqui tá falso, né? Tá, 2. Em um gráfico V por T de um movimento uniformemente variado, a aceleração é igual à declividade da reta representada no gráfico. Beleza, a inclinação da reta te dá a aceleração. Essa declividade... Pode ser, né? Pode ser. Porque pode ser declividade pra mim assim, né? Não pode ser uma aclividade, não sei. Enfim, é a inclinação da reta. Então tá certinho essa 2, tá bom? Tá, a 4, agora. Quando o objeto é lançado obliquamente em relação ao solo, o alcance máximo atingido ocorrerá quando o ângulo de lançamento for de 45 graus. Então, meu povo, essa aqui, segundo o gabarito inicial que eles deram, tá correta, mas não tá. Não tá. Por quê? Porque é 45 graus, tem um detalhe, se sair de uma altura e voltar para a mesma altura. Só é o alcance máximo, só é 45 graus se sair de uma altura e voltar para a mesma altura. Se sair de uma altura maior e voltar para uma altura menor, daí pode ser 44,7, pode ser 43,8, depende da diferença entre as alturas, sacou? Então essa aqui tá errada, embora no gabarito esteja como certo. Eles não vão anular a questão, mas tem que mudar o gabarito. Fechou? Nessa questão aqui. 8. Quando o corpo em queda livre atinge metade do seu percurso até o solo, sua velocidade será igual a metade daquela com a qual ele atinge o solo. Não, isso aqui tá errada. E você poderia provar muito fácil isso aqui, por energia, inclusive, né? Pô, vamos colocar assim. Ela tava lá com... Quando o corpo em queda atinge a metade do seu percurso, sua velocidade será igual a metade daquela pela qual ela atinge o solo. Colocando assim, ó. Energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética. Vamos pegar uma queda qualquer, tá? Vamos pegar uma queda de 80 metros. Sei lá. Aí fica mgh igual a mv ao quadrado sobre 2. Ficou h igual a 80. Aqui dá 800 igual a v ao quadrado sobre 2. Aqui dá 1600, v igual a 40, ó. 40 metros por segundo. Se você quisesse fazer tudo literal, é porque na hora lá, eu imagino que seja mais fácil você atribuir um valor e fazer, sacou? Mas ó, fechou, 40. Isso pra queda total de 80 metros. Tá, aí ele pergunta, quando chegar no metro 40 dessa queda, ele vai ter 20 metros por segundo? Vamos ver. Energia potencial gravitacional é igual. Desculpa aí, perdão. Energia potencial gravitacional vai ser igual. Cuidado, ó. No metro 40, ele vai ter tanto potencial gravitacional quanto cinética. Vai ter os dois, né? Aí fica mghzão é igual a mghzinho, que é no metro 40, mais mv ao quadrado sobre 2. Máximo, corta fora. Aqui hzão é 80, né? Aqui fica 800.
Aqui Hzinha é 40, então eu quero saber na metade do caminho, 40. Aqui fica 400 mais v ao quadrado sobre 2. Daí passo para cá, fica 400 igual a v ao quadrado sobre 2. Aqui dá 800, ó. Então fica v igual a raiz de 800. Raiz de 800 dá 20? Não, né? Não dá 20 não, né? Então, tá errado isso aqui. Então, essa é clássica também, mas tá errado e você poderia comprovar fazendo uma conta qualquer. Pode ser, inclusive, poderia usar a fórmula de queda livre, tá? Se você quisesse. O gráfico a seguir, que mostra duas retas paralelas entre si, representa a posição, cuidado, meu povo. Ó, posição e função do tempo. Posição e função do tempo. Para dois móveis A e B. Logo, os móveis partem de pontos diferentes, certo? Porque é posição, né? Ó, um tá na posição 0, outro na posição, sei lá, 10. Exemplo, né? Partem de posições diferentes, só com a mesma velocidade. Perfeito, porque os dois têm a mesma, aparentemente, a mesma inclinação, né? Se tem a mesma inclinação num gráfico, a posição por tempo, a inclinação te dá velocidade. Se tem a mesma inclinação, tem a mesma velocidade, certo? Então essa 16 está correta. Então a resposta, 2 mais 16, que daria 18 nessa 34. Lembrando que lá no gabarito tá 2 mais 16, 18, 19, 20, tá 22, porque ele considera 4 como correto, tá? Mas a 4 tá errado. Tá errado porque só é 45 de uma altura até a mesma altura, senão não é. Então, beleza, 34. 35, vamos lá. O ser humano vem estudando os efeitos, os fenômenos ópticos há milhares de anos. As descobertas e as teorias da óptica geométrica são intensamente aplicadas no nosso cotidiano. Acerca desse assunto, assinale o que for correto. Vamos lá, gente, olha só. Isso aqui, pra quem fez a revisão de somatórios comigo, isso aqui tem que... Aliás, toda essa prova, tirando algumas pirações, tá? Aquela piração lá do MHS, da velocidade, isso a gente não viu mesmo. Eu admito, a gente não viu mesmo. Teve outro detalhezinho que a gente não viu na revisão. Tirando esses dois detalhes, todo o resto, a gente focou muito bem certinho. Foi muito massa. Tá, vamos lá. Quando um raio de luz monocromática passa de um meio A para o meio B, sendo, se liga, o índice de refração relativo de A em relação a B igual a 0,8. O que ele quer dizer com isso, índice de refração relativo de A em relação a B? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, NA sobre NB é igual a 0,8. Ah, ele quer dizer isso, professor? É, ele quer dizer isso aí. Aí ele fala, ó, a velocidade da luz no meio B será maior que no meio A. Ou, olha pra cá e me fala. Tem na refração, o resumo teórico da refração que a gente viu é isso aqui, ó. NF delta V. NF delta V. Cima, baixo. Cima, baixo. Lembra disso? Quanto maior o N, menor a velocidade da luz naquele meio. Então, quando você olha pra cá, você nota que se dá 0,8, se dá um número menor do que 1, quer dizer que esse NB é maior que o NA. Ei, o índice de refração do B é maior que o índice de refração do A. Logo, a velocidade da luz no meio B é menor. Porque quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. Então, isso aqui tá errado. Errado, tá falso. 35,1 tá falso. Beleza? Esse é o modus operandi. E você vai ter que pensar algo parecido daqui a pouco também, tá? Mas, ó, 2. Um objeto real... Deixa eu, pra não mudar de assunto, vamos pra 4. Daí depois a gente volta pra 2, porque o 2 muda de assunto totalmente, tá? Mas, ó, quando a luz solar passa do ar para a água, a perda ΔV da velocidade da luz obedece à relação ΔV vermelho menor que ΔV azul. Ou, peraí. NF ΔV. NF ΔV. Cima, baixo. Cima, baixo. Professor, nessa questão ele tá falando do delta? Não, esse delta aqui que tem na musiquinha é o desvio, né? Ele não tá falando desvio, ele tá falando da velocidade. Ou, calma lá. Então, quando a luz passa do ar para a água, tá? No ar, todo mundo tem a mesma velocidade. Todas as cores têm a mesma velocidade. Quando passa para a água, aquela cor que tem maior frequência, tipo o anil, ele vai ter a menor velocidade. Isso quer dizer o seguinte, ó. No ar, todos tinham a mesma velocidade. Na água, o anil tem menor velocidade. Logo, essa diferença, essa perda de velocidade é maior do que para o vermelho. Na água, o vermelho tem maior velocidade. Essa perda é menor. Confere? Então é isso que ele fala aqui, ó. A perda do anil é maior do que a perda do vermelho. Perfeito. Então a 4 vezes 35 tá perfeito. Beleza? Tá. Daí agora a gente vai pra 2. Um objeto real de 10 cm de altura, beleza, é posicionado sobre o eixo principal diante do espelho esférico. Lê direitinho, com carinho, ó. Espelho esférico.
Constate-se que a imagem é virtual. Virtual. Formada a uma distância de 20 centímetros do espelho. E com altura de 4. A altura não era 10? Se foi para 4, quer dizer que a imagem é virtual e menor. Se é virtual e menor, o espelho é côncavo? Não dá. Tem que ser espelho convexo. Confere? Então, espelho convexo, imagem menor, direita e virtual. Fechou? O espelho côncavo não faz imagem virtual e menor. Então não precisa calcular. Só ter essa abstração. Então essa 2 tá falsa. A 8. Se você correr em direção ao espelho plano com velocidade constante 4,5, sua imagem se aproximará do espelho e de você a velocidade de modos respectivamente igual a 4,5 e 9. Perfeito, né? Se eu corro a 4,5 para cá, a imagem também corre a 4,5 para cá. Só que em relação a mim, já que a gente está se aproximando, 4,5, 4,5. Em relação a mim é como se a imagem tivesse a 9, né? Então você para um, isso é velocidade relativa. Você para um e faz o outro se aproximar a 9, tá certinho isso aqui. Então a 8, bem certinho. E a 16, um raio de luz ao atravessar um prisma sofre um desvio mínimo se o ângulo de incidência for igual ao de emergência. Isso aqui é puramente decoreba. Puramente decoreba, tá certo, tá? Mas o desvio é mínimo quando o ângulo de incidência no prisma, ó. Então, foi aqui, pum. Aí desenha normal, né? Esse aqui é o ângulo de incidência. Daí ele vai, desvia, tralá, tic-tic, e separa. Tá, é quando esse ângulo aqui é igual a esse ângulozinho aqui, sacou? Quando esses dois são iguais, daí o desvio é mínimo. Então tá bem certinho essa 16, mas aí é puramente... não curto muito esse tipo de questão, não. Tá, os outros sim, ó. A 1 teve que pensar bonitinho, a 2 teve que pensar bonitinho, foi uma pegadinha, né? A 4 teve que pensar bonitinho, essa aí é puramente decorável dele. Não curto, não. Enfim, mais corretos estão a 4, a 8 e a 16, e nessa questão não tem nenhum problema. A soma é 28 e ela tá bem certinha. Beleza? Vamos pro próximo. 36. Questão 36 fala o seguinte, ó. Pêndulo simples é um sistema mecânico constituído por um corpo preso à extremidade de um fio inextensível e peso desprezível capaz de se mover sem atrito em MHS. A respeito do pêndulo simples, assinale que for correto. Então, mais uma questão de MHS aí. E vamos lá. Olha só. Primeiro, para um pêndulo simples, a aceleração tangencial mínima é mínima nas posições extremas. Se você associasse isso aqui ao outro caso de MHS, que é o sistema massa-mola, você vai ver que nas extremidades a aceleração vale zero. É a aceleração mínima nas extremidades. E aqui você pode perceber que também é, porque assim, ó, eu tenho meu pêndulozinho aqui. Não precisa decorar nada, é só analisar mesmo, assim, sabe? Tem o meu pêndulozinho. E ele quer saber da aceleração tangencial, tá? É a aceleração que faz a velocidade variar no caso. Se você analisar as forças, ó, eu tenho aqui peso e eu tenho aqui tração, certo? Logo, eu vou ter uma força resultante, mais ou menos pra cá, que vai causar uma aceleração tangencial no caso. Por isso que a velocidade desse carinha ele vai mudar, beleza? Ele não vai ficar só em movimento circular sem mudar o valor da velocidade. É por causa desse cara aqui. Só que quando eu chego aqui no meio, ó, eu tenho peso e tenho tração. Só que tá vendo que não tem nenhuma resultante na horizontal, ou seja, tangente ao meu movimento? Nesse caso aí, nesse ponto, é o ponto em que a aceleração tangencial é mínima. É esse ponto aqui, sacou? Então não nas posições extremas, é no meio, na posição do meio. Então essa aqui tá falsa, tá bom? Essa tá nas 36, número 1, tá falsa. Aí a 2, o período do pêndulo simples para pequenos ângulos de oscilação independe da massa e da natureza da substância do corpo oscilante. Ei, período do pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G. Lembra dessa? Então não depende de fato da massa, não depende da massa, nem da natureza da substância do corpo oscilante. Essa aqui tá verdadeira, tá certinho, tá? Beleza, então a 2 está correta. A 4, meu povo, aqui, olha só. Foucault demonstrou que a Terra se movia em torno do Sol, baseando-se na lei do pêndulo simples, que diz que o plano de oscilação de um pêndulo permanece constante. Então, essa aqui, eu vi que o gabarito que ele passou, que o EPG passou, tá como correta. Mas eu considero como falsa, a não ser que tenha alguma coisa que esteja faltando no meu raciocínio aí. Mas sim, Foucault existiu. Foucault foi um cara que fez experimentação muito massa sobre pêndulo. Ele se baseou que o plano de oscilação do pêndulo permanece constante, mas isso ele conseguiu provar que a Terra rotaciona, que a Terra gira, sacou? Com esse experimento aqui ele conseguiu provar que a Terra gira. Eu não sei se ele conseguiu provar se a Terra se movimenta em torno do Sol por causa desse experimento. Não sei como ele faria isso, na verdade. Então essa aqui eu vou considerar como falsa. Talvez, sei lá, como é muito história da ciência,
Posso ter escapado alguma coisa, meu raciocínio. Mas pra mim tá errado isso aí, tá bom? Então eu vou colocar como falso, que embora lá esteja como verdadeira no caso. 8. Se um pêndulo simples for levado a um planeta onde a aceleração da gravidade seja maior que a Terra, seu período irá diminuir. Então se a gravidade aumentar, ele fala se a aceleração da gravidade aumentar, o seu período irá diminuir de fato, porque é inversamente proporcional, um tá em cima, tá embaixo, né? Não é bonitinho porque tem a raiz ali, mas se aumentar o outro com certeza diminui. Então essa aqui tá correta, então a 2 e a 8 estão, a 4 tá errado, né? E a 16, o comprimento de um pêndulo simples tem período igual a π sobre 5 é igual a 10. Aí é calcular, né? Então período π sobre 5, tá no SI em segundos, igual a 2π, raiz de L e a gravidade igual a 10 no SI também, tudo bonitinho. Vou encontrar o L em metros, tá bom? Π com π, cai fora, passa esse cara pra cá, fica 1 sobre 10 igual a raiz de L sobre 10. Passa a raiz pra lá, fica ao quadrado, vai ficar 1 sobre 100 no caso, é igual a L sobre 10. E passo 10 aqui pra cima, vai ficar L é igual a 10 sobre 100, que dá 1 sobre 10, dá 0,1 metro, né? Que é igual a 10 centímetros no caso, então ele tá certo, essa aqui tá corretinha também. Então, corretas, na minha concepção, 2, 8, 16. A 4 eu considerei como falso, mas embora no gabarito considero como correto por causa desse detalhe. Esse experimento do pêndulo, ele prova que a Terra gira. Porque é um experimento bem legal, inclusive, de você ver assim. Tinha na UFPR, não sei se tem ainda, um pêndulo gigantesco que mostrava isso. E daí ele fica oscilando no mesmo plano, só que como a Terra gira, daí você vê tipo o pêndulo fazendo um movimento meio que circular também. Enfim, é muito interessante. Beleza? Então é isso. Vamos pra próxima. Vamos para 37, fala o seguinte: estática é a parte da física que estuda o equilíbrio dos corpos. Sobre esse tema, assinale que for correto. Isso aqui foi mais tranquilinho, olha só. Temos 3 forças agindo em um ponto material que está em equilíbrio. Uma delas é o peso. Logo, as outras duas não podem ser horizontais. Gente, se está em equilíbrio, tem que estar parado. Exemplo, né? Tem que estar parado. Se tiver uma força para baixo e as outras forem horizontais, isso aqui não está parado mais nem aqui nem na China. Por quê? Porque eu não consigo anular esse peso. Eu tenho que anular o peso, então não dá. Então, as outras duas forças não podem ser horizontais, tá certo. Tá verdadeira essa aqui, essa 01 aqui, tá verdadeira. 2. No esquema figurado a seguir, o corpo de 500 newtons de peso está em equilíbrio. Legal. Logo, tração 1 mais tração 2 mais peso tem que dar igual a 0. Perfeito. A soma das forças, vetorialmente falando, tem que dar 0, né? Elas têm que se cortar, tem que se anular de alguma maneira. Então essa 2 tá verdadeiro também. 2 condições são necessárias para que um corpo extenso fique em equilíbrio, que é a força resultante tem que dar 0 e o momento resultante tem que dar 0. Perfeito também, verdadeiro, bem certinho. Para estar em equilíbrio, algo que tem tamanho, força resultante 0 e soma dos momentos igual a 0. Fechou. E isso aqui talvez ajudasse aqui, né? Porque tá escrito aqui exatamente o que tá escrito aqui, ó. Não sei se alguém percebeu isso na hora, né? Mas é o mesmo. Tá, a equação dimensional do momento de uma força é força vezes a distância, ou o braço, a distância até o ponto de apoio, tá? Momento de uma força vai ser, olha só, força é quilograma vezes metro por segundo elevado ao quadrado, né? E a distância é metro. Logo, momento de uma força, a unidade no SI, é quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Generalizando, colocando no sistema MLT, né, é 1 unidade de massa, vezes unidade de comprimento elevado ao quadrado, vezes unidade de tempo, segundo ao quadrado, né, unidade de tempo que vai lá para cima, tempo que vai lá para cima, tempo a menos 2 no caso, né, então essa 8 aí, ela está errada. Por quê? Porque o L não está elevado ao quadrado aqui, né, então o T está certinho, o M está certinho, mas o L não, é errado. Tá, e a 16, o momento de uma força ou torque é uma grandeza escalar. Não. Ou, se fosse grandeza escalar, seria, FD, seria trabalho, né? Seria energia. Não, é uma grandeza vetorial, tá bom? É uma grandeza vetorial, tem direção, tem sentido. Tanto é que você faz, momento tá pro lado de cá, momento tá pro lado de lá. Tem a capacidade de fazer girar sentido horário, sentido anti-horário. Confere? Então, não é grandeza escalar, é grandeza vetorial. A UEPG já perguntou isso aqui mais de uma vez. Então é uma questão comum ser perguntado pelo UEPG até. Então, corretas dá 1, 2 e 4, daria 7, né? 7 a soma dessas alternativas aí. Beleza? Tá, vamos pra lá. 36? Ué, eu repeti? 38. Eu repeti aqui, ó.
38, beleza. 38, vamos lá. Antes de começar a 38, dá uma pausazinha. Você já deu like nesse vídeo aí? Meu, o que tá esperando? A gente tá fazendo junto aqui uma prova mó trabalhosa e você não deu like no vídeo ainda. Ah, pera aí, né? Não, isso aí... Ah, pera aí. Dá agora, dá uma paradinha, dá um like no vídeo, se inscreve no canal se não tá inscrito, né? E se quiser perguntar sobre alguma coisa, pergunta, coloca aí nos comentários que eu te respondo sem problema nenhum. Se quiser conhecer muito mais do meu trabalho, tem bastante aqui no YouTube, mas tem mais ainda lá no Instagram, tá? Lá na rede vizinha aí, não sei se eu poderia falar. Oh, desculpa aí, YouTube. Mas ó, quiser me seguir lá também. Então 38, vamos lá, vamos continuar. As colisões fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que em muitos casos não percebamos. Temos choques entre carros, bola de bilhar, estrelas... Nosso dia a dia, né? E partículas subatômicas. Para estudar o que ocorre com as velocidades dos corpos após colidirem, é necessário analisar duas grandes importantes, a saber... A UEPG gostou do a saber, né? Dessa prova. A saber, o momento linear, que é a quantidade de movimento, e o impulso. Nesse contexto, assinale o que for correto. Vamos lá. Momento linear e o impulso são grandezas vetoriais, certo? As duas são grandezas vetoriais, tem direção, tem sentido, e podem, tanto uma quanto a outra, serem medidas em Newton vezes segundo, que é impulso, né? Ó, força vezes tempo é Newton vezes segundos, ou quilograma vezes metro por segundo. Massa vezes velocidade, quilograma vezes metro por segundo. Então fechou. E elas são, como eu posso fazer impulso igual a quantidade, variação da quantidade de movimento, né? Isso quer dizer que as duas têm a mesma unidade. Embora possa parecer diferente, né? Newton vezes segundo e quilograma. Se você fizer a análise dimensional, você vai ver que, no final das contas, é tudo igual. Então ela tá certinha. Esse número 1 tá perfeito. Isso aqui tá verdadeiro. A 2. Um corpo em equilíbrio tem quantidade de movimento necessariamente nula. Então, pegadinha, né? Pegadinha. Não. Por quê? Porque equilíbrio pode ser estático ou pode ser cinético. Equilíbrio estático quer dizer que eu tô parado. Equilíbrio cinético quer dizer que eu tenho velocidade. E velocidade constante. Sacou? Então, se eu tiver velocidade, se tiver equilíbrio cinético, não quer dizer que a quantidade de movimento é nula, quer dizer que ela é constante. Então isso aqui tá errado. É muito detalhezinho, né? Caramba, velho. Muito detalhezinho, eu sei o que você tá pensando aí. Eu entendo a tua cabeça, perfeitamente. 4. O termo do impulso pode ser assim enunciado. O impulso de uma força resultante constante, que age numa partícula durante um intervalo de tempo, é igual à variação da quantidade de movimento dessa partícula nesse intervalo de tempo. Perfeito. Pode ser enunciado assim, sem problema. Que é isso aqui, né? Teorema do impulso. 8. A quantidade de movimento de um corpo isolado de forças externas é igual, em módulo, ao impulso necessário para fazê-lo parar. A quantidade de movimento de um corpo isolado de forças externas é igual, em módulo, ao impulso necessário para fazê-lo parar. É basicamente o que tá escrito na 4, né? Quando eu não tenho forças externas agindo, tenho só forças internas ao sistema, ó, isso aqui é verdade, e não só isso aqui é verdade, quer dizer que o impulso da força resultante externa é igual a zero, e fica assim, ó, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois, sacou? Se o impulso da força resultante for igual a zero, quer dizer que a quantidade de movimento antes é igual a depois. Questão de colisão, explosão, arma de fogo, empurrão, tudo isso aí. Então, essa 8 aí, ela tá correta, tá bonitinha também, pode ser. E nos choques perfeitamente elásticos, o coeficiente de restituição vale 1. É, né? Se for inelástico, vale 0. Se for parcialmente elástico, vale alguma coisa entre 0 e 1. Então, essa aqui tá correta também. Então, tá certo a 1, a 4, a 8 e a 16 nesse caso aí. Beleza? Então, a soma dá 29. 1 mais 4, mais 8, mais 16. 29 é a soma dessa aqui. Vamos à próxima. 39. Estamos chegando no final, hein? Calma lá. O espectro eletromagnético é um conjunto das frequências conhecidas como as ondas, conhecidas para as ondas eletromagnéticas. Ele é dividido em regiões com nomes especiais. Sobre esse assunto, assinale o que for correto. Vamos lá. 1. A região do infravermelho é formada por ondas de maior comprimento que as regiões do ultravioleta. Ou, cuidado, vamos lá, na sequência, né? Ondas de rádio, depois micro-ondas, que daí vem deixa eu colocar micro. Aí no micro-ondas vem Wi-Fi, Bluetooth, onda celular e por aí vai. Aí vem infravermelho, daí vem vermelho, lá vai violeta, que é a luz visível, né? Vermelho, lá vai
violeta. Aí vem ultravioleta, raio-x e finalmente raios gama. Então essa é a sequência, né? Então infravermelho, ele tem frequência menor. Se ele tem frequência menor, ele tem maior comprimento de onda. Tá certinho o que ele falou aqui, ó. Beleza. Onda de rádio, FM e TV são ondas produzidas por cargas elétricas que oscilam em uma antena. Gente, é assim que a gente gera onda. A gente pega uma carga e oscila ela. Daí, dependendo da frequência de oscilação, é a frequência da onda que sai. Sabe por quê? Porque a gente sabe que toda vez que a gente pega uma carga e acelera... Isso foi um problema do Bohr, inclusive, que ele não sabia explicar isso. Toda vez que a gente pega uma carga e acelera, ela gera campo elétrico, campo magnético e solta isso no espaço. Então tá bem certinho isso aqui. Elas são chamadas de ondas hertzianas em homenagem ao físico Hertz, que é descobrir. Daí o resto você abstrai, né? Tipo, o começo tá bem certinho. Se a segunda parte estiver errada, daí ferrou. Você abstrai. Sei lá se foi o Hertz que descobriu exatamente essa. Aí você tem que saber um pouco de história da física, bem estranho isso aqui, mas tá certo, tá? Confie que tá certo. 4. A cor da luz está relacionada com a sua frequência, sendo a violeta a de maior frequência. Vermelho vai violeta. Perfeito. Os raios-x podem ser produzidos pela oscilação dos elétrons mais internos dos átomos, bem como por meio de freamento de elétrons muito rápidos. Eles são utilizados no estudo da estrutura de cristais e grandemente aplicados na área médica. Raio-x extremamente, você sabe disso, né? A gente usa muitos tratamentos com raio-x e para a gente gerar raio-x a gente pode frear de fato elétrons, que é questão de frear, acelerar, né? Ou frear, tanto faz a mesma coisa. Ou pela oscilação dos elétrons mais internos dos átomos, no caso. Perfeito. Tá, 16. Todas as ondas do espectro eletromagnético tem no vácuo a mesma velocidade. Sim, né? No vácuo, todos têm a mesma velocidade. Muda em outros meios. Cada cor vai ter a sua velocidade em outros meios. Mas no vácuo é tudo a mesma coisa. Então todas estão corretas. A soma é só somar 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Beleza? 39. Vamos lá, estamos chegando a 40. 40, meu povo. Falta 40, 41, 42, 43, 44, 45. Falta 6. Vamos lá. No estudo dos gases. Aqui tem problema. Questão com gabarito errado. No estudo dos gases são levados em conta 3 grandezas macroscópicas que caracterizam o sistema gasoso, a saber, pressão, volume e temperatura. Experimentalmente, verifique-se que os gases a baixas pressões e altas temperaturas compostos de maneira semelhante a um gás perfeito, chamado gás ideal. Nesse contexto, assinale o que for correto. Vamos lá. O problema é nessa uma aqui, que ele considera como correto no gabarito inicial, mas está errado. Em uma transformação isobárica, para os gases ideais, o volume e a temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Não, né? Pô, PV-NRT. PV-NRT. Volume e temperatura para isobárica, sendo pressão constante, são grandezas diretamente proporcionais, não inversamente. Isso aqui tá falso. Pô, ele colocou como verbo dele lá, mas ele tem que mudar o gabarito. Ele não tem que anular a questão. Tem que mudar o gabarito, tá? 2. Se uma substância em estado gasoso estiver acima da sua temperatura crítica, ele é um gás. E estando abaixo da temperatura crítica, daí ele não é denominado vapor. Tá certo, né? Aquele gráfico lá, assim, ó, pressão, temperatura, não sei se você lembra dele. Pressão, temperatura, e ele é formato assim. Opa, pressão, né? Pressão. E ele é formato assim, ó. Lembra? Aqui tá no estado sólido, aqui tá no estado líquido, aqui tá no estado vapor, e está acima da temperatura crítica, aí é chamado de gás. Essa é a diferença, inclusive, entre vapor e gás. Sacou? Então essa aqui tá perfeita, correta, 2 aí. 4. Um gás ideal encontra pegadinha, cheirinho de pegadinha, cuidado, olha só. Um gás ideal encontra com volume de 2 litros e pressão P. E sofre uma transformação isocórica, volume constante, tá? Suas temperaturas antes e depois da transformação são respectivamente 20 e 40. Ou, daí você pensa, dobrou a temperatura, logo dobra a pressão. Certo? Errado. Quer dizer, tá certo, mas tá errado. Mas tá certo, mas continua errado. Por quê? Porque você tem que pensar na temperatura em Kelvin, não em graus Celsius. Pô, dobrou a temperatura em graus Celsius, mas quando se transforma para Kelvin, você vê que a proporção entre as temperaturas não é o dobro. Então não vai dobrar a pressão. Cuidado. Qualquer coisa que você fizer em gases, na termodinâmica, qualquer coisa, tem que fazer primeiro tudo para Kelvin. Depois você pensa em dobrar, triplicar, pipipico, papá. Fechou? Então essa aqui tá errada, tá falsa. Cuidado.
Então tinha que transformar primeiro, daí você vai ver que não dobra a temperatura para daí dobrar a pressão. Não dobra. 8. A pressão exercida por 16 gramas de hidrogênio a temperatura de 67 graus. Isso aqui foi sacanagem, meu. 77 graus Fahrenheit, que ocupa um volume de papapá, é igual a π. Tá, vamos lá. Eu tenho que calcular a pressão se dá aquilo lá, né? Então tem que usar PV e NRT, confere? Só que a temperatura tem que transformar para Kelvin antes. Por quê? Por que você me faz fazer isso? Me fala, o EPG. Tá, vamos lá. Como transforma de Fahrenheit, não é nem de graus Celsius para Kelvin, que é mais comum, né? Não, tem que ser de Fahrenheit. Então de Fahrenheit para Kelvin. Vamos lá, é 273,373. Aqui é 32, né? E aqui é 212. Quero transformar de Fahrenheit para Kelvin. Eu faço meio baixo, cima, baixo. Fica assim, ó. F menos 32. 212 menos 32 é igual a K menos 273 sobre 373 menos 273. Vamos calcular isso aqui. Ó, F, ele falou que é 77, né? Então, eu vou colocar lá 77 menos 32 sobre 180 é igual a K menos 273 sobre 100. Fechou? Já vou cortar um zerinho aqui para facilitar a minha vida. Fica 77 menos 32 vai dar 45. 45 dividido por 18... 45 dividido por 18 vai dar 2,5. Vezes o 10, passei o 10 multiplicando, ó. Vezes 10 vai dar 25. E passo 273 somando. Então fica K igual a 25 mais 273. Isso aqui dá 298, tá bom? 298 Kelvin. Tá aí, ó. Aí vou jogar no PV/NRT, vamos lá. Pressão vezes o volume, ele falou que era 62,3 litros, ó. 62,3 litros. Deixa eu ver se tem que usar litros mesmo. A constante me deu em litro. Opa, então fechou. O número de mol. Vamos lá. Se é o gás hidrogênio, H2, é 2 gramas, né? 2 gramas, 16 gramas dá 8 mol aproximadamente, confere? Então dá um pouquinho mais, na verdade, porque não dá exatamente 2, né? Mas é aproximadamente 8 mol, confere? 8 vezes o R, que é 62,3, até que enfim uma camaradice, porque ele me deu o mesmo valor aqui e aqui, eu posso cortar, né? Vezes 298. 298 Kelvin. Então pressão vai ser... cortei. Ficou 298 vezes 8. Isso aí dá 2.384 milímetros de Hg. 2.384. Só que ele fala aqui 2.300... tá certinho, né? 2.384. Perfeito. Essa aqui tá correta. Beleza? Então tinha que calcular essa aí, só a sacanagem de transformar de Fahrenheit para Kelvin. E 16. O gráfico a seguir representa duas isotermas. Tá. Lembrando que a isoterma mais longe tem a temperatura maior, né? Na transformação de A para C, de A para cá, ó, o volume diminui. O volume diminui, tá? E a temperatura aumenta. O volume diminui e a temperatura aumenta. Não, a temperatura diminui, né? Ela vai de uma isoterma mais externa para uma isoterma mais interna. A temperatura diminui. Fechou? Então essa aqui tá errada, ela não aumenta não. Mas note que, cara, que estranho, né? Ele inverteu os eixos ali, você notou? Porque aqui o eixo Y geralmente é pressão por volume, ele colocou volume por pressão. Nossa, velho, que vacilo. Errado, será? Enfim, mas a resposta continua a mesma. Não te preocupes, a resposta continua a mesma, tá? Então 16 é falso mesmo assim. Beleza? Tudo bem? Tá. Uma outra forma de perceber é que a pressão ela é constante. Se a pressão é de A para C, né? Se a pressão é constante e o volume diminui, a temperatura tem que diminuir. Fechou? É outra forma de enxergar sem olhar muito o gráfico. Tá? Então, corretas estão a 2 e a 8. Lembrando que ele fala que a 1 está correta, mas a 1 não está correta. Então, essa aqui ele tem que mudar o gabarito. Então, 3 já. Uma, na minha concepção, tem que anular. E as outras duas, mudar o gabarito. Beleza? Vamos para 41. Vamos lá, estamos terminando. Fica aí. As alternativas a seguir envolvem conhecimento de eletrostática a respeito desse assunto, assinale que for correto. Pum! Vamos lá. 1. O campo elétrico criado pela carga pontiforme, tanto no ponto A abaixo, é menor do que no ponto B. No ponto A é menor do que no ponto B. O campo elétrico no ponto A é maior do que no ponto B. Por quê? Precisa calcular? Não. Pô, campo elétrico é KQ
sobre D quadrado. É mais pertinho, é maior o campo, mais intenso o campo, certo? Menor distância, mais intenso o campo. Então essa aqui tá errado. 41, 1, errado. 42, cuidado com essa aqui. Tem-se um condutor esférico de raio 40 centímetros, ó, condutor esférico de raio 40 centímetros, imerso no vácuo, eletrizado e equilíbrio, com carga de menos 45 microcoulombs. Legal. Os potenciais elétricos em um ponto a 25 centímetros e a 35 centímetros do centro. Ou, ele quer saber os potenciais dentro da esfera. Só que você pode calcular, mas os potenciais dentro da esfera, eles têm que ser iguais. Sacou? Lembra de blindagem? Lembra da gaiola de Faraday? Blindagem eletrostática fala que o campo elétrico lá vale zero. Mas a gaiola de Faraday fala que dentro de um condutor metálico o potencial é constante. Então não precisa calcular, na verdade. Essa questão foi só para te assustar. Mas tá errado. Tá errado. Por quê? Porque o potencial tem que ser o mesmo. Ele falou que são coisas diferentes, então tá errado. Fechou. Tá, 4. O campo elétrico pode ser medido em newtons por coulomb. Fechou? Você pode pensar em FEC para pensar nisso aí. Ou volts por metro. Certinho. Você pode pensar em ED para chegar em volts por metro. Tá? Pode pensar, ó, F igual a E vezes Q, que é Newton por Coulomb, campo elétrico. Ou pode pensar em E de isso aqui é volts, isso aqui é metros, e campo elétrico também é volts por metro. Tá? Então a 4, correto. A 8. Quando uma carga positiva é abandonada em um campo elétrico, ela sofre uma força elétrica que tem mesma direção e mesmo sentido desse campo. Perfeito, perfeito. Carga negativa é sentido contrário. E carga positiva, mesmo sentido. 16. Para uma associação em série, formado por 5 capacitores iguais e com capacitância 10 picofarads, a capacitância equivalente à associação vale 2. Ou, capacitores em série, pensa comigo, capacitores em série é igual a resistores em paralelo. Ou seja, produto pela soma. Ou se forem todos iguais, divide por 5, já que são 5 iguais. Então 10 dividido por 5 dá 2 picofarads. Perfeito. Então 4, 8 e 16 são as respostas corretas dessa 41. No caso, a soma dá 28 no caso. Fechou? Beleza? Vamos lá. Próximo. Mais um. 42. Olha só. A eletricidade é o ramo da física que se divide para maior facilidade de estudo em eletrostática, eletrodinâmica, magnetismo e eletromagnetismo. Para ser possível a análise dos fenômenos eletromagnéticos, necessitamos de alguns conceitos básicos. A esse respeito, a análise for correta. Detalhe, essa prova, não sei se tem provas diferentes. Tem provas diferentes para o RPG, tipo cores diferentes, amarela, vermelha e tal, porque ele começou com questões mais pancadinhas e das questões mais, teve umas questões mais tranquilinhas que a gente passou aí agora, não teve não? O que você acha? Enfim. Tá. 1. Na eletrização por indução, o induzido eletriza com cargas sinais contrário às do indutor. Na eletrização por indução, sim. Na eletrização por atrito, sim. Na eletrização por contato, não. Essa aqui tá certo porque é por indução. Fechou? 2. Só relembrando aqui, né? Que eu tenho um eletrizado. Eu tenho um não eletrizado. Eu aproximo. Quando eu aproximo, neste caso, elétrons desse lado aqui são atraídos aí pra cá, né? E aqui fica mais positivo. Fiz um dipolo, né? Daí eu coloco um fio terra aqui. E elétrons sobem da terra pra cá, né? Elétrons sobem da Terra, aí esse cara fica negativo. Então aqui fica positivo e esse cara fica negativo. Então, tá certinho. A função básica de um capacitor é o armazenamento de energia em seu campo magnético. Não tem campo magnético para capacitor, tem campo elétrico. Nessa 2 está errado. A 4. O princípio da conservação de cargas elétricas diz que é nula a soma algébrica das cargas mais e menos em um sistema eletricamente isolado. Ei, essa 4 aqui... o princípio de conservação das cargas. Não, ele não quer dizer que é nula. Pô, se eu tenho um cara positivo, mais 4Q, e eu tenho outro cara negativo, menos 6Q, o total tem que dar menos 2Q. E daí quando os dois se tocam e depois se separam, fica menos Q e menos Q para cada. Menos 2Q depois também. Conservação da carga. Então não tem que dar zero, sacou? Isso aqui tá errado. 8. Para resolvermos problemas envolvendo circuitos elétricos, é necessário o conhecimento de 2 importantes leis. Lei dos nós, lei das malhas. Lei de Kirchhoff. A lei dos nós é baseada no princípio da conservação da carga. Lei das malhas, princípio da conservação da energia. Perfeito. 16. As linhas de campo que caracterizam um campo elétrico gerado por cargas em repouso são linhas abertas, enquanto as linhas de indução magnética geradas por um ímã são linhas fechadas. Ó, sai do positivo,
Sai do norte e vai para o sul, ó, linhas fechadas. Perfeito também. Então 1, 8 e 16 são as corretas, soma 25 no caso, tá bom? Vamos lá, estamos chegando no final. 43, 44, 45, faltam 3, né? Tá, 43. Resistores, geradores, receptores e capacitores são dispositivos elétricos presentes no nosso cotidiano. Nesse contexto, assinale o que for correto. 1. Se em um condutor metálico, para um certo valor de temperatura, o valor de tensão for sempre dado por um número que é o quádruplo do valor da corrente. Ei, Uri, né? Tá. Podemos afirmar que esse condutor é ôhmico, ou seja, resistência constante, legal, e sua resistência vale 4. Pô, tá certo, né? Se esse cara é sempre 4 vezes maior que o outro, daí quando eu passar pra cá, ó, vai ficar, a resistência sempre vai dar constância, vai dar 4. Por exemplo, ó, 4 e 1, beleza. Ou 8 e 2, é sempre 4 vezes maior, né? Então a resistência vai dar 4, tá certinho. Então essa número 1 tá correta. A 2, essa aqui nada a ver, né? Essa aqui, a condutância de um condutor depende do seu comprimento, da área da secção reta e da natureza do material constituído e da sua temperatura. Isso aqui tá certo, gente. Tá certo? Tá certinho. Só que a gente estuda a resistência. E a condutância é o tipo contrário da resistência, sacou? Só que você calcula do mesmo jeito. É a mesma fórmula da segunda lei de Ohm, sacou? Só que, meu, nada a ver. E daí a unidade no SI é Siemens. Perfeito. Então essa 2 está correta. Mas fica aqui o meu desabafo, né? Por que ele não coloca resistência de um resistor, no caso, né? Que é o comum que a gente estuda. Então a 2 está correta. A 4. As unidades de potência e energia no SI são respectivamente watt e joule. Potência e fechou. Outra unidade de energia utilizada é kWh. Perfeito também. kWh é unidade de energia. 8. Uma lâmpada tem as seguintes dados nominais: 200 volts e 50 watts. Se essa lâmpada for ligada a uma rede de 100 volts, ou você diminuiu o DDP por 2, tá? Permanecendo com sua resistência constante, a potência desenvolvida será igual a 25 watts. Falso. Essa aqui é muito clássica, né? Porque potência é igual a U ao quadrado sobre R. Resistência é a mesma. Se eu divido a DDP por 2, a potência cai a 4. Se eu divido a DDP por 2, a potência cai a 4. Então 50 watts vira 50 sobre 4, sacou? Não 25, 12,5. Então essa aqui tá errado. A capacitância resultante de uma série de capacitores será sempre maior. Será sempre maior do que a capacitância de cada um de seus componentes da série. A capacitância resultante será sempre maior do que cada um... Não. Eu achei estranho o jeito que ele escreveu, porque de uma série de capacitores, não de capacitores em série. Notou a diferença? Então eu já anularia essa questão, eu já consideraria errado aí, tá? Porque ele não fala que os capacitores estão em série, ele fala de uma série de capacitores. Eu posso colocar em paralelo essa série de capacitores, certo? Mas, mesmo assim, capacitores em série é igual a resistores em paralelo. Resistores em paralelo, uma das características principais, você sabe disso, que é quando você junta, o resultado sempre dá menor do que eles individualmente, não maior. Sempre menor do que eles individualmente. Então isso aqui tá falso de todos os jeitos possíveis. Mas do jeito que ele escreveu, se ele colocasse menor ali, eu ficaria bugado. Ficaria bugadaço. Mas tudo bem. Então 1, 2 e 4, a alternativa correta é soma 7. Beleza? Tá, vamos pro próximo. 44, penúltimo, hein? Próximo. O ser humano faz uso de diversas modalidades de energia, tais como térmica, eólica, elétrica, mecânica. As energias potencial e cinética estão relacionadas com capacidade de realizar trabalho. Na acepção física do termo, nesse âmbito, assinado que for correto. Os G igual a 10. Tá, vamos lá. A unidade no SI para medir trabalho e a energia é o joule. Perfeito. Portanto, as equações dimensionais de ambas têm a mesma forma. Obviamente, tem a mesma energia, tem a mesma unidade, né? Então, é tudo igual. 2. O gráfico a seguir representa a força elástica de uma mola em função da sua deformação. Então, o módulo do trabalho que a força elástica executa para deformar a mola de A para B vale 60. Ou, tá vendo que aqui é força-distância? Se eu fizer a área desse gráfico, e a área até o chão, hein? Não esqueça disso. É a área total aqui. Se eu fizer a área desse gráfico, me dá o trabalho, sacou? Vamos lá, vamos fazer? A área desse trapézio, né? É base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A área vai ser base maior é 1.500, cuidado com o detalhezinho ali. Base menor é 500, no caso. Vezes a altura. A altura é de 2 para 8, né? É 6. Só que 6 vezes 10 a menos 2, tá bom? 6 vezes 10 a menos 2
isso tudo sobre 2. Vamos lá fazer as continhas. Vale 1.500 mais 500 dá 2.000. 2.000 por 2 dá 1.000. Então fica 1.000, que é 10 a terceira, né? 10 a terceira vezes 6 vezes 10 a menos 2. Isso aqui fica 6 vezes 10. No caso que é 60 joules. Tá certinho essa 2 aí. É só fazer a área mesmo. Beleza? 4. Uma criança de massa 30 kg desliza em um escorregador por uma rampa. O desnível do escorregador vale 2,5 metros e o ângulo formado entre a rampa e a horizontal do solo vale 60 graus. Logo, o trabalho realizado pelo peso da criança no percurso do alto até a base do escorregador vale 750 joules. Espero muito você não ter caído nessa pegadinha desse desnível aqui, né? Por quê? Porque o trabalho da força-peso não depende desse desnível. O trabalho da força-peso é o peso vezes a altura. É o deslocamento na direção do peso, sacou? É isso, é peso vezes a altura. Então, o trabalho da força-peso é o peso, que é 300 newtons, 30 vezes 10, né? Vezes a altura, que é 2,5. Isso aqui dá 750 joules. Então, o desnível 160 graus não me interessa. Essa aqui tá certa. Pegadinha, cuidado. 8. Um móvel de 20 kg com a velocidade de 15 metros por segundo sofre ação de uma força resultante, constante e paralela ao seu deslocamento até alcançar a velocidade de 30 metros por segundo. Podemos afirmar que o trabalho exato por essa força vale 6.750 joules. Trabalho da força resultante, para resolver isso aqui, né? Vou resolver aqui em cima, ó. Trabalho da força resultante igual a variação da energia cinética. Então, o que ele pede aí é para você calcular a variação dessa energia cinética. mv ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Beleza? Trabalho da força resultante vai ser, a massa é 20, né? Velocidade final é 30 ao quadrado sobre 2, menos 20, 15 ao quadrado sobre 2. E aí calcular, vamos lá. Vamos lá, meu povo. 30 ao quadrado, 900. 900 sobre 2, 450. 450 vezes 20 dá 9.000. Então, 9.000 menos 15 ao quadrado, 225, né? Vezes 20 vai dar 4.500 e por 2 dá 2.250. 2.250. E 9.000 menos 2.250 vai dar 6.750 joules. Opa, 6.700. 6.750 joules. É a energia, tá bem certinho essa aí também. 6.750 joules. Beleza? 8, certinho. 16. O modo do trabalho da força resultante que mantém um caminhão carregado em movimento retilíneo uniforme é nulo. Ou, o modo do trabalho da força resultante, MRU. Nulo. Fechou? Por quê? Trabalho da força resultante, variação da energia cinética. É velocidade constante? Não tem variação da energia cinética. É zero. Então essa aqui tá correta. Então nessa, todas estão corretas no caso. Fechou? Todas as alternativas. E finalmente, vamos para a última questão, meu povo. Vamos lá. A parte da eletricidade que estuda os fenômenos magnéticos causados pela corrente elétrica é o eletromagnetismo. Em relação a essa área da física, se nada for correto. Tá. 1. A força magnética que age na partícula de carga mais Q, carga positiva, que é lançada com velocidade V, no campo de indução magnética B, em uma direção que é perpendicular às linhas de campo e sentido entrando na folha, conforme o desenho a seguir, tem direção horizontal e sentido para a esquerda. Vamos ver. Faremos bom vestibular. O campo tá para baixo, ó, faremos bom, né? Campo para baixo. A velocidade está entrando na folha, logo a força está na horizontal, sentido para a esquerda. Tá bem certinho isso aqui. Então, talvez esteja espelhado para você aí, né? Mas se você fizer, ó, campo, velocidade, alinha os dois, campo para baixo, velocidade para dentro, né? Carga positiva, ó, para lá. Então tá bem certinho mesmo. 2. Uma partícula de carga 5,7 microcoulombs é lançada com velocidade 7,3 metros por segundo paralelamente a um campo magnético. Ou, paralelamente a um campo magnético quer dizer que a força magnética é nula, porque F, ó, é igual a Q vezes V vezes B vezes seno de θ. Tem carga, tem velocidade, tem campo, beleza? Só que o seno de θ, se é paralelo, quer dizer que a velocidade e o campo é 0 grau. Seno de 0 vale 0. Então esse aqui tá correto. Força magnética é nula. Pegadinha, não sei. Enfim. 4. A justa posição de espiras circulares e iguais denomina-se bobina chata. Fechou? Várias espiras juntas. Uma bobina desse tipo tem 50 espiras circulares,
de raio 4 centímetros e se encontra no vácuo. Quando por ela circula a corrente de 25 amperes. A intensidade do vetor de indução magnética no centro da espira, vale isso aí? Vamos lá. Espira, né? Então, campo magnético é μ0I sobre 2R vezes o número de voltinhas. Isso é na bobina, no caso, porque tem N voltas. Então, é 50 espiras, é 50, vezes o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. O I vale 25 amperes. E o R vale 4 centímetros, que é 4 vezes 10 a menos 2, né? Do metro, no caso. Daí, ó, 4 com 4 cortei fora. Ficou, vamos lá, é 50 vezes 25π. 50 vezes 25 vai dar 1250. Então, 1250π. 10 a menos 7 com 10 a menos 2, repete abaixo, subtrai os expoentes, menos 7 menos menos 2, menos 7 mais 2, dá menos 5 no caso, né? Menos 5. Mas essa aí tá errada, né? Quando 25 amperes, 2R, R. E ele fala que vale 6,25 π? 6,20, não, vale 1250. Eu errei alguma coisa? Peraí. Vezes 10 a menos 5, né? 50 espiras. Porque ele fala que no gabarito que ele dá lá, essa aí também tá como correta, mas tá errada. No caso, raio de 4 centímetros, 4 vezes 10 a menos 2. 2R, é verdade, 2R. Esqueci, foi mal, calma, focada. Esqueci de multiplicar por 2. Então, o raiozinho aqui. Então, aqui é sobre 8 no caso, né? Pi sobre 8. 2 vezes 4 dá 8, então fica... Calma lá. Então fica 50 vezes 25, 1250 dividido por 2. 625, tá bem certinho. 625π vezes 10 a menos 5, que é 1, 2, 3, 4, 5 no caso, que é 0,00625π Tesla, no caso. 1, 2, 3, 6,25π militesla. Exatamente, 6,25π militesla. Então tá bem certinho. Então foi eu que errei ali. Eu esqueci daquele 2zinho ali, né? Que é 2R, eu coloquei só o R, tá? Então foi my mistake, desculpa aí, foi mal. Vamos lá, 8. Os transformadores são dispositivos constituídos por um núcleo de ferro e por duas bobinas independentes, denominadas primária e secundária. Até aí tudo certo? Uma das funções dos transformadores é multiplicar no secundário a potência. Ei, multiplicar potência e multiplicar energia, não tem como, velho. Não tem como. A gente pode multiplicar DDP, beleza. Mas multiplicar joule, energia, não dá. Não dá. Conservação de energia, né? Fere uma das leis mais fundamentais da física. Essa aqui tá falsa no caso. Não dá para multiplicar potência. E 16, o valor da indução magnética em um solenoide é inversamente proporcional ao seu comprimento. Então, B é igual a μ0I, μ0I sobre vezes N sobre L, no caso, né, do solenoide. Então, é inversamente proporcional ao seu comprimento de fato. Isso aqui é 16, está correto. Então, só tá errado aí a 8, tá? Então, a soma dá 23, né? 23, isso. Beleza, meu povo? Acabou. Caramba! Foi intenso, hein? Muitas questões, muita coisa, muita física aí. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido, espero que você tenha acertado tudo. Qualquer dúvida, me deixa aí nos comentários. Me segue nas redes sociais, porque, meu, aqui a física rola solta, velho. É isso, muito obrigadinho. Até a próxima oportunidade. Tchau!